Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o nosso programa visagista ou cenotécnico de teatro na internet. Este é o quarto vídeo de uma série de vídeos que foi produzida numa parceria entre a equipe do projeto A Máquina que Matava Fascistas e a gente do Trabalho de Mesa. E se você está com alguma dúvida e quer entender um pouco melhor do que nós estamos falando, clique aqui e assista aos vídeos anteriores. O objetivo dessa série de vídeos é falar sobre o processo de criação de um espetáculo de teatro. Normalmente, quando uma pessoa conhece o teatro, ela o conhece no seu momento espetacular, que é quando ele está completamente pronto. O ator com texto decorado, figurino, iluminação, tudo casadinho, funcionando. E o nosso objetivo é justamente mostrar os bastidores desse processo. Como que é o processo de criação de um espetáculo? Se você quer entender um pouquinho mais sobre todas essas partes que comportam um espetáculo de teatro, a gente do Trabalho de Mesa fez um vídeo muito bacana que aborda todas essas questões profissionais, essas pessoas. Basta você clicar aqui também e assisti-lo. Normalmente, o processo de criação de um espetáculo de teatro parte de um texto pronto. O processo de logística do espetáculo A Máquina que Matava Fascistas partiu de um tema: ditadura, nazismo, liberdade e os seus desdobramentos. A partir da escolha do tema, nós partimos para a etapa de pesquisa, que se constituiu basicamente em assistir vídeos, ler livros, pesquisar imagens, músicas. Nós partimos para a etapa de escrita do texto. Nós nos reunimos aproximadamente durante uns 4 meses, escrevendo, reescrevendo, lendo para outras pessoas. O curioso é que é nesse momento da escrita que a gente descobre se o espetáculo é uma comédia ou uma tragédia, porque algumas situações vão surgindo, situações que não foram pensadas no primeiro momento e que vão dando um rumo nesse espetáculo, no texto, e a gente acaba entendendo de que forma ele se completará. E aí que a gente define também o release do espetáculo, porque no primeiro momento a gente não tem um domínio disso. Sim, e em geral é nesse momento também que a gente dá o nome do espetáculo, né? Depois de todo um processo de pesquisa, de criação do texto, das cenas, quando a gente vê os personagens, os contextos, aí tá, ok, o nome vai ser esse. E ao mesmo tempo é bacana porque a gente percebe, independente da forma como o texto se concretiza, que as nossas referências iniciais estão lá. E como o nosso objetivo é apresentar um espetáculo para o público, para outras pessoas, nós pegamos esse esboço e lemos para algumas pessoas, amigos nossos, atores, artistas, professores, e pedimos as opiniões deles, pra gente ter a noção de até que ponto o que a gente gostaria de falar realmente estava sendo falado. E aí, com base nesse feedback, fez as alterações que foram necessárias, cortamos coisas, introduzimos outras cenas, e finalizada essa etapa, nós passamos para a parte de revisão do texto, onde a gente envia esse esboço para um revisor. Sim. E ele faz uma análise, um estudo para saber se está tudo corretamente em termos de gramática, ortografia, e quando a gente recebe esse texto revisado, a gente dá como escrito: ok, a nossa peça é essa. Então, com a peça escrita, começam a surgir as demandas que um espetáculo tem. Quando a gente começa a levantar as cenas de um espetáculo, a gente começa a perceber o que é que ele vai necessitar com relação a figurino, sonoplastia, cenografia. Bom, em termos de cenário, nós montamos uma estrutura muito simples e prática, porque o espetáculo ele é composto por vários ambientes diferentes. Então nós pensamos em ter uma estrutura de cenografia que a gente pudesse modificar durante a execução do próprio espetáculo. Praticáveis de madeira, que nos possibilitou criar um ambiente de uma escola, um ambiente de um banco. A fim de que a gente não tivesse um trabalho no sentido de carregar esse cenário ou de ser complexo a montagem dele, até porque um cenário era montado e desmontado dentro das cenas. Até porque toda a montagem, toda a remodulação do cenário foi feita por nós, os atores em cena. Para fazer toda a composição visual que o cenário já não estava fazendo. Pode falar, gente. Eu só processei o início. Já na iluminação, nós temos exatamente o oposto do cenário. O que nós temos de simplicidade, de praticidade dentro do cenário, na iluminação nós temos de complexidade, justamente para que a luz completasse aquilo que o cenário não nos oferecia. Já é de costume da Ética utilizar projeção de vídeos nos seus espetáculos. Nós utilizamos muitos recursos de projeção de vídeo e isso faz parte também da iluminação. Então, para executar essa parte, nós contratamos um iluminador fantástico para executar esse trabalho, que é o Camilo, que elaborou um plano de luz
que complementasse de fato não só o cenário, mas que ambientasse totalmente as cenas que nós propomos com o texto. Ele foi uma das pessoas para que a gente fez as leituras do texto, lá do esboço no início. Depois do texto pronto, ele assistiu alguns ensaios e, com base no levantamento das cenas... Nossa, nunca mais eu tomo chimarrão, foi péssimo. Por quê? Eu não tô conseguindo focar. Eu não tô conseguindo focar. E com base nisso, ele nos apresentou uma proposta. Nessa proposta, nós analisamos até que ponto ela de fato nos atendia, se casava realmente com a ambientação que nós gostaríamos de dar para o espetáculo. E com base nessa troca, nós chegamos de fato a um plano de luz do espetáculo. Eu vou dizer que a sonoplastia, ela traz essas referências todas que a gente pesquisou. Foi uma sonoplastia pensada pelo Heineken. Já a sonoplastia do espetáculo, ela foi pensada a partir das histórias de super-heróis e das trilhas sonoras de super-heróis também, que fizeram parte das nossas pesquisas, e ela foi planejada, executada pelo Gustavo Heineken, que é o diretor do espetáculo. E é importante falar também que, da mesma forma que a Ética tem o hábito de utilizar vídeos nos seus espetáculos, a gente tem também o hábito de criar as nossas próprias trilhas sonoras, né? Todas as trilhas sonoras de todos os nossos espetáculos são autorais. Bom, na parte de sonoplastia, o que eu fiz foi continuar essa inspiração nesses aspectos sombrios, meio dark, meio cinza. Porque todas as fontes que a gente levantou, todas elas têm esse aspecto da chuva, da coisa em neblina, assim. Depois a gente tem essa característica de sempre criar as próprias trilhas sonoras. Mas a Ética não é constituída por músicos. Então, o que eu fiz foi chamar o Daniel Pitanga, o técnico de som aqui da Ética, que trabalha aqui na Ética também, né, gravando e tal. É um artista da cidade, um violeiro de excelentíssima qualidade, trabalha comigo há muito tempo e sempre me ajuda nas criações das trilhas, né? Ele também faz trilha pro próprio trabalho de mesa e ajuda na parte técnica de captação, de edição, mixagens e afins. A maioria dos vídeos que a gente tem de música, sempre o Pitanga tá ali por detrás. Eu não nego, eu me vai passar e o tempo está fazer sua vida melhor. O Pitanga sempre deu esse arremate da parte de mixagem e a consultoria, porque ele é um músico, né, e eu não sou. Bom, a gente se inspirou nessa questão sombria e depressiva, digamos assim. Então eu pensei em músicas que transportassem a plateia pra esse ambiente meio tristonho, assim. E aí fomos buscando músicas que pudessem soar com essa característica de música pesada. Então a gente caiu no Ré menor, na verdade um Ré bemol menor, que é na verdade a base de toda a música do espetáculo. Toda a trilha sonora tá baseada no Ré bemol menor. Mas ao mesmo tempo, como na peça tem uma ou duas cenas que são mais pauleiras e são mais de rockzão, de heavy metal, assim, aí a gente de fato construiu músicas que fossem pesadas, que fossem densas, né, com guitarra, com bateria e tudo mais, porém sempre usando como base esse Ré menor, porque é um acorde denso, pesado e ao mesmo tempo também representa essa parada desse acorde do universo aí que todo mundo fala. E aí uma coisa que a gente fez curiosa foi gravar os barulhos e os sons que as cenas deveriam ter. Então tem a cena da tortura, que é uma cena só de áudio. Não é comum muito o teatro usar só um recurso de áudio, é comum usar um recurso do vídeo, mas usar somente o recurso do áudio, então a plateia fica no total absoluto breu e a gente só dá play num arquivo que tem mais ou menos uns 6 minutos e a cena inteira é só áudio. E aí nessa cena a gente fez muito surround, assim, pensou muito numa estrutura de som que pudesse ter várias texturas, várias sonoridades, e acabamos tendo que gravar algumas coisas que a gente não conseguia fazer em compra de banco de som ou não conseguiu produzir digitalmente. Então a gente acabou produzindo coisas analogicamente, né, old school mesmo, enfiando a cabeça debaixo d'água, gritando, caminhando, enfim. E uma coisa curiosa também é que a música de crédito final, ela não é de autoria da Ética. A minha ideia inicial como pensador da música era: pô, vamos botar uma música que seja muito alegre, muito satisfeita, muito feliz, muito faceira. E aí acabei chegando na conclusão que teria que ser um rockabilly. E aqui em Brasília tem uma banda chamada Sapatos Bicolores, que ela é muito divertida, muito legal. E os músicos dessa banda são muito bons, muito mesmo, assim, eu gosto bastante. Então eu quis fazer essa brincadeira. Eu trouxe uma música da banda Sapatos Bicolores, eu liguei pro André, que é o guitarrista, né, e o gerente da banda, perguntei pra ele se ele me liberava usar a música e tal, e eu acabei fazendo um cover da música, e ela é a música final de crédito, e ela também já gerou um vídeo, que é um videoclipe, que é esse daí. a cobrar. Custava demonstrar teus sentimentos, a desdenhar do amor por mais
cria uma trilha, geralmente você tenta colocar esse aspecto da estética do espetáculo, da estética que ele tem em som, né? Eu não sou músico, então eu tenho muita dificuldade de transportar aquilo que é imagético, visual, para uma coisa que vai ser imagético sonora. A textura do espetáculo toda é baseada nesse tema sombrio, assim. Então, de cara, eu já botei chuva do início ao fim. A gente tem um arquivo de 3 horas de chuva que a gente produziu. Para execução, a gente até tem que botar num player separado, porque a mesa de som precisa tocar só a chuva separada do resto das outras trilhas que entram eventualmente. Se tu fores ouvir a trilha separada, tu vai ver que ela é a mesma trilha o tempo inteiro. A mesma melodia se repete, a mesma harmonia vai se repetindo, porque a gente se baseou nesse aspecto do Ré bemol menor, né? Que é um acorde meio pesadão, assim. Ou pelo menos a gente deixou ele com essa cara pesadona. Bom, aí a gente chamou o Beto, o BC, e a Flávia e o Hélio, né? Que são pessoas que estão sempre com a gente na Ética. O BC e o Beto, principalmente, estão sempre desde o início nos ajudando para gravar esse videoclipe. A gente fez uma brincadeira, que é o vídeo do crédito final, que é da Sapatos Bicolores. Que é uma forma da gente homenagear também uma banda daqui, mas porque a letra da música fala um aspecto muito interessante. Essa questão de você ser arrogante, de você achar que você é melhor, né? E todo o espetáculo tem esse ponto, assim, de que alguém se julga melhor que o outro e então cai nessa onda do fascismo, né? De que eu posso porque eu sou melhor, então eu vou destruir você. Ou não vou me importar com você, ou eu vou abandonar você. E no fim das contas eu sou o único sozinho, né? A gente perguntou e entrou em contato com os Sapatos Bicolores, eles acharam bacana a gente poder usar a música deles. Aí, como eu não queria usar a fonografia do cara mesmo, pegar o áudio do cara e usar, a gente resolveu tocar, né? Então por isso eu demandei Beto, da Flávia, do BC e do Hélio, que vieram aqui 2, 3 vezes, a gente ensaiou e aí a gente gravou um videoclipe. E o curioso dessa música é que ela foi gravada ao vivo, mas duplicando as pessoas. Então a gente gravou um trecho, passou pro computador, processou e deu play de novo nos fones de ouvido e a gente se escutou novamente. Então fez um loop, assim. Não é nada muito complicado, mas também não é nada muito simples, assim, né? É uma formulação um pouco mais complexa, com vídeos, câmeras e tal, então dava um pouco de trabalho fazer. E ela teve a importância de ser a música fofinha, a música do final, né? A música que vão subir os créditos, vai aparecer os patrocinadores, a música que vai fazer o serviço da peça. E como a peça termina meio down, assim, tá sempre meio dark o som, eu pensei, pô, vamos botar uma música animada, assim, engraçada, porém, vamos botar uma música em Ré bemol menor, né? Pra gente não fugir da estrutura. Então, né, o Sapatos Bicolores casou perfeitamente, porque a música também é nesses tons menores, assim, e é um rockabilly, né? Rockabilly é sempre muito animado. Como o espetáculo tem essa questão cíclica, as entidades vão sendo repetidas o tempo inteiro, e não necessariamente é uma história que conta o personagem do ponto A até o ponto B, são recortes sobre várias facetas do fascismo em cima de personalidades que se multiplicam e se repetem. Então você tem o professor, que pode ser qualquer professor, e este mesmo ator... Já para o figurino, a gente pensou em algo que fosse de fácil acesso e que pudesse remeter de imediato à temática do espetáculo. Como nós falamos do nazismo, da ditadura, de tortura, liberdade, a gente pensou num figurino que fosse um pijama listrado, porque isso é clássico e de imediato te leva para esses contextos todos. Porém, essas cenas, esses personagens, esse figurino base, em alguns momentos, em algumas cenas específicas, são enxertados com elementos para complementar o contexto daquela cena. Então, com as demandas materiais do espetáculo definidas e criadas, a gente chega no local que é o mais difícil, que é montar elas para o espetáculo. E aí a gente entra no lugar de ter que pensar que espaço nós teremos. No caso da Máquina que Matava Fascistas, foram 4 espaços diferentes, com tamanhos diferentes, uma estrutura diferente, e a gente tem que adequar toda essa técnica para que elas funcionem da forma como elas foram pensadas. O objetivo é tentar ser fiel ao máximo àquilo que foi idealizado. Na maioria das vezes a gente tem que chegar bem mais cedo no local em que a peça vai ser apresentada para montar aquilo, testar aquilo, ensaiar, passar o espetáculo com todos esses recursos e ver aquilo que vai ser necessário ser adaptado, mexido. Então isso serve para você que quando estiver sentado lá, pronto para assistir o espetáculo, pensar que daquela data para 6 meses atrás já tinha alguém pensando naquilo que você está prestes a assistir.
Então é isso, a gente encerra aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você quer saber um pouco mais sobre A Máquina que Matava Fascistas, assistam os 3 vídeos anteriores. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal para receber nossas atualizações. Curta também as nossas redes sociais. Nós temos um perfil no Facebook, onde nós comentamos sobre os temas selecionados para fazer os nossos vídeos. Temos também o nosso Instagram, onde nós publicamos nossos bastidores. E para você que está chegando pela primeira vez e ainda não sabe do que se trata o Trabalho de Mesa, ele é um programa sobre teatro na internet. Você pode clicar aqui e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, assistir nossos vídeos anteriores. Divirta-se! Muito obrigada a todos e até a próxima! Até!